Saudações aí, camaradas e internautas. Eu preparei aqui um texto que se trata da questão do crescimento do fascismo. No Brasil e no mundo há um crescimento de uma onda conservadora, reflexo da crise estrutural do capitalismo, com esgarçamento da globalização e economia financeira rentista e especulativa. Pequena burguesia, com ascensão ao consumo, se alinha ao interesse da classe dominante burguesa, e isso leva à fascistização da sociedade frente à degeneração das condições materiais devido à crise do capitalismo globalizado e financeiro. O grau de sindicalização no Brasil é relativamente baixo, aproximadamente 20%. Vale lembrar que, no caso da Alemanha, a resistência contra o nazismo vinha dos trabalhadores sindicalizados com melhor formação política. Além disso, a terceira etapa do sindicalismo do ABC dos anos 70 e 80 está praticamente esgotada nos dias atuais, onde o capital pressiona para corte de direitos a fim de manter a competitividade dos mercados, aumentando a exploração e o precarizado para garantir margens de lucro em uma queda onde o valor se realiza no valor da ciranda financeira e nas dívidas públicas dos países. O valor não está se realizando mais a grosso modo na produção, está esgarçando cada vez mais a exploração do trabalho. Com o arrefecimento da luta de classe provocada pelos governos petistas em nome da governamentabilidade, temos um quadro onde o PT ofereceu consumo em um boom das commodities, no entanto não politizou as massas e abandonou o campo da luta de classes, cooptando movimentos em nome da governamentabilidade, reprimindo movimentos e governando para o grande capital. A grosso modo, o movimento de classes está em refluxo com a recessão e a falta de consciência de classe, ao passo que o peleguismo sindical não se coloca em movimento, procurando se preservar dos ganhos imediatos, comprometendo o avanço da luta a posteriori. Em um quadro de afunilamento profissional, precarização das condições, perca de direitos, perca de programas sociais, aumento do trabalho morto com a robótica, automação de grandes capitalistas na formação de monopólios oligopólicos, capital rentista de grandes bancos, instituições financeiras, caberá a confrontação entre capital e trabalho. Isso quer dizer que o Pacto Capital-Trabalho terminou no ano de 2016, com o processo de golpe. A saída dos comunistas a fazer parte dos movimentos de massa, como a ocupação Povo Sem Medo, que conta com mais de 10 mil trabalhadores sem teto em São Bernardo do Campo, compor essas lutas e elevar a consciência contra os patrões e as empreiteiras privadas que mercantilizam o direito à moradia em uma sociedade capitalista. O confronto que ocorreu na ocupação é um reflexo da luta de classe por parte de camadas médias reacionárias e muitas vezes uma pequena burguesia entreguista alinhada à lógica da exploração burguesa do patronato e bombardeada pela alienação e manipulação do quarto poder da imprensa/empresa. Caberá aos comunistas somar, disputar e compor movimentos de excluídos, explorados e precarizados da sociedade moderna, onde aumenta cada vez mais a desigualdade e acumulação da sociedade capitalista. A disputa da narrativa contra-hegemônica e ideológica só pode ser feito pelos campos radicalizados e anticapitalistas, compreendendo que o inimigo de classe é a classe burguesa e os proprietários dos meios de materiais de produção que vivem do rentismo e da exploração da mais-valia. A retomada do trabalho de base pelos comunistas deve ser orientada à consciência de classe revolucionária e anticapitalista, contra os exploradores e os patrões e não junto a eles. A perspectiva é a ocupação de fábricas, empresas e estatização do sistema financeiro. Recomendo aqui duas organizações políticas, obviamente há outras, não é recomendável a fragmentação dos militantes, é necessário se orientar pelo centralismo democrático. As duas organizações aqui que eu cito é o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista Revolucionário. Dentre os que operam pelo centralismo democrático, os revolucionários e anticapitalistas devem procurar se organizar nos partidos políticos, prezando pelas frentes e a unidade de ação, reforçando a construção do PCB entre parênteses, Partido Comunista do Brasil de 1922. Tanto há também o Partido Comunista do Brasil. Os militantes, os trabalhadores, os ativistas devem procurar se organizar nos partidos políticos que nós temos hoje no Brasil e se orientar por uma política anticapitalista, contra os patrões e não junto aos capitalistas. A integração entre as redes sociais e o movimento real de rua, a exemplo da ocupação de São Bernardo do Campo, é a melhor metodologia política de classe para compor uma luta de resistência ao avanço frente ao cenário de um país relativamente rico em recursos, mas com bastante desigualdade. Nesse aspecto, a luta de classe nunca está em segundo plano. Não é possível retomar o desenvolvimento com o crescimento sem antes questionar e rever a auditoria da dívida pública somada a taxações de grandes fortunas e movimentações financeiras. Caberá aí às próprias bases da militância reordenar e reorientar ideológica e programática interna e externa e compor
uma frente que se não alinhe pela perspectiva reformista de reformar o capital ou de conciliar com os patrões e os detentores dos mesmos materiais de produção. A estatização do sistema financeiro, a expropriação das empresas privadas e a saída para uma sociedade socialista e a superação das contradições do capitalismo que a gente enfrenta hoje no Brasil e no mundo. Bom, se você concorda com o conteúdo desse vídeo, coloque esse vídeo na sua linha do tempo, se inscreva no canal do YouTube, que eu já vou deixar o link aí na descrição, tanto do YouTube quanto na página do Facebook, também se inscreva na página do Facebook.